Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um capítulo do Lições Fraternais. Chegamos hoje no capítulo 63 do livro Religião dos Espíritos, na grande transição. E antes de começar a leitura do nosso capítulo, fica aqui aquele recadinho para você que não visitou ainda a página da Rádio e TV Fraternal, já conhece o nosso canal aqui no YouTube, mas a Rádio e TV Fraternal está em todas as plataformas. Então não deixe de dar uma passeada pelo site da Rádio e TV Fraternal, que vai aparecer aí no seu vídeo, e lá tem todo o material, além de palestras, além de estudos como esse, outros programas, textos, com certeza alguma coisa é aquela dúvida. E por falar em dúvida, a leitura de hoje é exatamente a dúvida de muita gente. É aquela curiosidade despertada em todo mundo e que ninguém sabe como que se dá, é o capítulo 63 de hoje, na grande transição. Então, lendo para a gente compreender, mas fica aí que você vai ver que hoje a explicação, além de espiritual, ela tem também um quê de curiosidade, para nos mostrar um pouquinho como que se dá. Vamos à leitura. Na grande transição. Por muitas sejam as tuas dores, repara o mundo em que a divina bondade te situa a existência e deixa que a vida te renove a esperança. Tudo é serviço por toda parte. Apesar dos profetas do pessimismo, vulcões ameaçadores transformam-se, na hora da tempestade, em lagos volantes, acalentando a gleba sedenta. Fontes de longo curso atravessam as garras pontiagudas da rocha, convertendo-se em padrão de pureza. Pântanos drenados deitam messes de reconforto e árvores podadas multiplicam a produção. Todas as energias que sustentam a terra esquecem todo o mal, buscando todo o bem. Dir-se-ia que o próprio Senhor criou a noite como exaustor das inquietações do dia, para que o homem, cada manhã, consiga reaprender e recomeçar. Colocado, assim, no trono da razão, ante os elementos inferiores que te servem, humildes, ouvida a sombra para que a luz te favoreça. Ouve a própria consciência, seja qual for a ideia religiosa a que te filias, e perceberás que nasceste para realizar o melhor. E quem realiza o melhor desconhece o que exprima ofensa ou descaridade, porque a ofensa é espinho da ignorância e a descaridade é chaga da delinquência que somente a educação e o remédio conseguirão liquidar. Tudo aquilo que desfrutas é depósito santo. Dotes de espírito e afeições preciosas, autoridade e influência, títulos e haveres são talentos emprestados que devolverás na hora prevista. Desse modo, ainda mesmo que a maioria te escarneça o propósito de bem fazer, perdoa sempre e faze o bem que possas. O tempo que te traz hoje a oportunidade presente será amanhã o portador do minuto necessário à grande transição que a morte impõe para sempre, que impõe sempre a justos e injustos. E, na grande transição, o bem que houveres feito, muita vez superando os sacrifícios e trevas, ser-te-á o orvalho fecundante depois da nuvem, a água pura acrisolada na pedra, o ramo virente a destacar-se do lodo e o fruto, o pimo a prender-se do tronco dilacerado. Segue, pois, ao clarão do bem, para que o crepúsculo das forças físicas te descerre a senda estrelada. Não digas que tens o lar à afeição de penitenciária, que te falta compreensão alheia, que não dispões de recursos para ajudar ou que sofres inibições invencíveis. Recorda que, certo dia, um anjo transfigurado em homem subiu agressivo monte, sentenciado à morte sem culpa, mas, em razão de haver aceitado a cruz por amor de todos, embora desolado e sozinho, clareou para sempre a rota do mundo inteiro. Muito bem. A questão relacionada a esse tema, o capítulo 63, na grande transição, é a questão 155 do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec fez assim para os espíritos. Como se opera a separação da alma e do corpo? Aqui que eu falei, o texto vai falar muito do quê? Ele vai falar do bem, do trabalho, de exercer o trabalho no bem, no exercício do bem, o bem que eu faço. Como dissemos na semana passada, ao sol do amor, o bem que eu faço hoje é a claridade que eu colho amanhã, né? Vamos dizer, nessa linha de raciocínio de claridade, de bem que eu faço, o sol
do amor, então esse sol, essa claridade que eu planto hoje é a luz que eu colho amanhã. Então, nesse sentido, aqui é a mesma coisa, nessa grande transição, onde todos têm medo do quê? Que é comum, todos têm medo da morte, a gente não sabe o que acontece com a morte. E a questão 155 vai dar um norte, pelo menos, porque ela é curta, mas ela preenche a nossa dúvida, tira a nossa dúvida, da forma que é respondida. Que Allan Kardec perguntou como se opera a separação da alma e do corpo. E eles respondem, roto, quebrado, os laços que a retinham, ela se desprende. E Allan Kardec continua com a questão A da 155, e ele pergunta, a separação se dá instantaneamente por busca-transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? E a resposta, não. A alma se desprende gradualmente, não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente a liberdade. Aqueles dois estados se tocam e confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Esses laços se desatam, não se quebram. Então, o que a gente entende? Como falou o texto também aqui, a vida se renova, né? E se esse sentido de a vida se renova faz sentido para você essa frase, então fica mais fácil você falarmos porque você acredita na reencarnação. O que é reencarnação? Reencarnar, voltar à carne, porque todos nós somos espíritos, né? E sempre aquela explicação, nós temos o corpo, o perispírito e o espírito. Então, o perispírito é o que faz a ligação entre a alma e o corpo. Não é bem a questão que está aqui. Ele está perguntando de uma forma mais... Aqui eu estou aprofundando, explicando isso para você. O perispírito, para ter uma breve explicação, e a grosso modo, é onde fica registrado todo o bem que fizemos, todo o mal que nós causamos. É ali que fica registrado. Por isso, muitas das doenças oriundas do nosso corpo vêm do perispírito. Aquele mal que o espírito causou fica gravado no perispírito e é expurgado através do corpo. Daí, então, a necessidade do reencarne para retirar aquelas mágoas, aquelas ofensas, aquela raiva, aquela ira, aquele ódio. Mas vamos voltando aqui um pouquinho, que ele está explicando como que a alma se separa do corpo a grosso modo. E ele está falando o quê? Que não é quebrado nada. São como se inúmeros fios fossem ligados entre nós e aos poucos aqueles fios fossem como laços que vão se soltando. E aí vai fazendo esse desvincular entre o lado espiritual e o lado material. Né? O espírito vive, porque o que morre é o corpo. O que fica lá no cemitério são os despojos. Né? O que é um despojo? É o que sobrou daquela matéria que ali existia. Mas o espírito retorna à pátria espiritual, conforme a linha de raciocínio que aqui ele vivia, conforme a maneira de pensar e de agir que aqui ele exercia. Retorna dessa mesma forma. Por isso a gente sempre fala, não é porque morreu virou santo. Certo? Então, por isso, o que pensava aqui vai continuar pensando do lado de lá, até que comece a perceber os erros, os enganos, os acertos e as verdades. Esse é o caminho. Então, o nascimento, a gente aprende o quê? Que o nascimento é o meio, através da doutrina espírita, é o meio da renovação. Nós encerramos uma missão, como nós vimos na aula passada. Então, a missão dos pais, a missão que eu tenho a função social, a função do meu trabalho, a função perante as pessoas com as quais eu trabalho, eu exerço uma missão ali. Todos nós temos uma missão. E é comum, quando alguém desencarna, quando alguém falece, quando alguém morre, o que diz? Cumpriu a missão dele. Mas qual era a missão dele? Era se aprimorar, era se melhorar, era vir para fazer o bem para si mesmo. O bem que eu faço para o outro é o bem que eu faço para mim mesmo. Mas nós estamos unidos, a gente aprende aqui, na verdade, de forma linguística, que o quê? Que o antônimo, ou seja, o contrário de morte é vida. Mas aí a gente percebe que não é bem assim. A vida não cessa. O antônimo de morte é nascimento. Então, a gente morre e nasce. A gente vem e vai com o mesmo princípio, com o mesmo propósito dessa renovação, dessa melhora. E aí, voltando aí para esses laços que vão se rompendo, veja, ele é gradativo. E de novo a gente fala em gradativo. Veja como tudo na sapiência divina, na forma que Deus nos mostra e nos demonstra as coisas, como elas vão acontecendo, tudo é gradativo, o aprendizado é gradativo, e até no momento da morte, esse desligamento, independente da morte que a pessoa tenha tido, seja um acidente fatal, ou seja
uma morte sofrida por questões de doença e os órgãos foram paralisando, a forma de soltar a alma do corpo é a mesma. Tem alguns vídeos aqui, através dessa plataforma de streaming, que você vai encontrar algumas simulações através de vídeos, imagens, que você vê que produziram isso, simulando esse desencarne de uma pessoa, como vai fazendo, através como passes magnéticos, e através desses passes magnéticos vão desatando e vão soltando esses laços que unem a alma com o corpo, e automaticamente ela vai se desprendendo, e aí sim, fica o corpo e volta a alma. Aí que começa uma nova fase. Nós não estamos falando dessa, que aí como vivíamos aqui, é aí que vai começar. Como essa pessoa vivia aqui, aí desprendida do corpo, aí sim. Por isso tem muitos relatos daqueles que ficam em cemitério e presenciam a putrefação do corpo físico, mas aí é uma outra questão e requer um outro estudo particularizado, que não é o caso aqui. Aqui é só essa desvinculação entre a alma e o corpo. Então não há ruptura, não há quebra, os fios vão se soltando, esses laços vão se desfazendo. E aí aqui, para quem é curioso também, que todo mundo tem essa curiosidade, e Chico Xavier orientou para que quem quisesse optasse pela cremação no seu falecimento, no seu desencarne, que aguardasse essas 72 horas. E por qual razão? Para que houvesse cumprido todo esse trâmite, dessa desvinculação dessa alma, né, desse espírito com esse corpo. Então, por isso fala-se nessas 72 horas para que haja o completo, por isso que não há ruptura. Está aí Chico Xavier nos ajudando a compreender isso também com suas explicações através da espiritualidade, essas 72 horas para que haja essa desvinculação entre essa alma e esse corpo. E aproveitando a fala de Chico Xavier, ele que conversou com o Jerônimo Mendonça, que era aquele gigante deitado, um palestrante espírita, e certa vez Jerônimo Mendonça foi visitar Chico Xavier e ele disse: Chico, o médico me disse que estou aqui por um fio. E o Chico disse para ele: ah, meu filho, esses fios, nossos amigos espirituais nos lembram que quanto mais trabalharmos, mais engrossamos esses fios. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que a gente vai durar uma vida inteira se a gente trabalhar e fizer o bem? Não é nesse propósito, é de nosso esforço pelo bem que nós fazemos, nós nos sentimos melhor, e essa forma de trabalhar, esse esforço que nós exercemos, fortalece o nosso caminho evolutivo. É só lembrar lá do capítulo 25 do Evangelho, buscai e achareis, item 1, ajuda-te e o céu te ajudará. Então, essa era a questãozinha que eu falei que responde muita curiosidade. E aí, qual a sua reflexão sobre o tema de hoje? A gente se vê na semana que vem, no mesmo horário, ok? Até lá, boa semana. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.